pessoal, estou aqui hoje com a Jaqueline François, que é assistente social da agência do INSS aqui do Governador Valadares. Já foi também responsável técnica aqui em GV e vai falar hoje para a gente sobre a reabilitação profissional. Ela tem uma ampla experiência, porque está no INSS desde o ano de 2009. Então, convidei a Jaqueline, que teve a disponibilidade. Já te agradecer, Jaqueline, pela disponibilidade aí. Não é a primeira vez que você está conosco na UFJF. Há uns anos atrás, quando eu cheguei aqui, você já esteve com os estudantes, né? Porque é um assunto que eu considero importante os alunos conhecerem nessa questão da fisioterapia do trabalho. Eles têm essa disciplina de fisioterapia do trabalho. Eu acho importante eles saberem que existe uma reabilitação profissional com pessoas ali preocupadas com isso do INSS. Vou passar a palavra para você e muito obrigado aí por estar aqui conosco hoje. Agradeço. De fato, nós trabalhamos juntos, né, um tempo atrás, e estamos retomando agora. Falar da reabilitação profissional é falar do nosso desafio diário como profissional, e eu espero contribuir, espero que os alunos compreendam a temática e que se interessem e, de alguma forma, possa contribuir para o aprendizado deles, tá bom? Vou falar com vocês, pessoal, sobre a reabilitação profissional no INSS. Como eu já introduzi aí, né, a reabilitação profissional é um desafio, porque ela é muito dinâmica, traz algumas questões do contexto do trabalho muito importantes e que nem sempre a gente consegue acompanhar por causa do formato institucional que nós trabalhamos, né, que nós temos disponível. Então, eu vou explicando para vocês, depois, né, na hora que o Peterson disponibilizar a aula e vocês tiverem algumas questões para eu responder, né, se a gente não conseguir esgotar todo o assunto aqui hoje, eu posso, num outro momento, voltar para responder para vocês, tá certo? Mas é interessante que vocês compreendam e que não fiquem com dúvida. O programa de reabilitação profissional no INSS, ele é antigo, não é de agora. No passado, o programa de reabilitação profissional era feito nos núcleos de reabilitação profissional, existiam praticamente só nas capitais, e era um núcleo onde tinha tudo, tinha um número grande de profissionais, incluindo profissionais de fisioterapia, e esses profissionais, eles faziam do atendimento inicial, da orientação profissional, até a fisioterapia, a reabilitação profissional voltada para a inserção no mercado de trabalho. Então, era um núcleo grande, onde tinha tudo ali dentro, né? E os segurados do INSS, eles se deslocavam para as capitais, né, os grandes centros, para serem reabilitados. Em 2009, quando eu entrei para o INSS, final de 2009 e 2010, houve uma transição, houve uma modificação nessa estrutura da reabilitação profissional. Então, elas, por causa da escassez de profissionais, porque com o passar dos anos, os profissionais eles foram se aposentando, foram saindo da instituição, e o INSS não repôs, né, esse número de profissionais, então os núcleos eles foram modificando. Ficou dispendioso para a instituição levar o segurado do interior para as capitais, e isso foi um outro fator que contribuiu na mudança do programa de reabilitação profissional. E aí, durante um tempo, a reabilitação profissional, a gestão da reabilitação profissional era feita, a gestão e a condução era feita, então, nas cidades de nas cidades maiores, né?
cidades iguais a Governador Valadares no interior. E aí concentrava tudo nessa cidade onde nós temos as gerências executivas do INSS. Então, antigamente era feito todo o programa de reabilitação profissional, tudo era feito nas capitais, onde nós tínhamos a superintendência, onde nós temos, né, até hoje, as superintendências regionais do INSS. Isso foi descentralizado para os grandes centros no interior. Então, Valadares, aqui para vocês compreenderem, né, Valadares, Teófilo Otoni, são gerências executivas do INSS. E durante um tempo, a reabilitação profissional também se concentrou nesses grandes centros. De 2010 para cá, 2009, quando chegaram, né, ao INSS um número maior de profissionais, tanto do serviço social quanto da terapia ocupacional, nós tivemos um concurso de assistente social, de terapeuta ocupacional e de psicólogo. Depois de 2010, o meu concurso é de 2009, 2011, nós tivemos um outro, 2013 tivemos um outro concurso, e aí nós tivemos uma entrada maior de profissionais no INSS, e houve também a descentralização do programa de reabilitação profissional para as cidades do interior. Então, depois eu vou ver aqui se eu coloquei para vocês essa transparência, mas aqui na nossa gerência, nós temos vinculadas algumas agências da Previdência Social, para vocês entenderem, né? A gerência executiva do INSS de Governador Valadares tem vinculado todo o Vale do Aço até... fugiu aqui, a nossa última cidade no Vale do Aço é Timóteo, até Timóteo é nosso, nós vamos até Manhuaçu, é nosso, todas as cidades, Caratinga, Manhuaçu, Inhapim, Caratinga, Manhuaçu, Vale do Aço, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Belo Oriente, vamos até Santa Maria do Suaçuí, então nós temos agência em São João Evangelista, em Peçanha e Santa Maria do Suaçuí, temos agência em Conselheiro Pena, em Mantena e Aimorés, certo? Então, todas essas cidades pertencem ao Governador Valadares. E em cada cidade dessas, nós temos assistentes sociais, desde 2009. Então, de 2009 para cá, houve a descentralização do programa de reabilitação profissional para as agências. E quem ficou como profissional de referência foram os assistentes sociais. E aí nós passamos a trabalhar junto com a perícia médica, certo? Então, quem são os profissionais que compõem hoje a nossa realidade, né, dentro do INSS, aqui na nossa região, são os assistentes sociais e os médicos. O assistente social é o profissional de referência e o médico é o médico perito, tá? Para o INSS, nós trabalhamos o programa de reabilitação profissional a partir dessa descrição que eu coloquei para vocês aqui na apresentação, tá? Então, tá aí a fundamentação, né, a legislação que ampara. A reabilitação profissional é assistência educativa ou reeducativa e de adaptação ou readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visando proporcionar aos beneficiários incapacitados, parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para o reingresso no mercado de trabalho no contexto em que vive. Vou trocar em miúdos isso para vocês, tá certo? Então, no INSS hoje, o que o programa de reabilitação profissional pretende? Retornar com o segurado parcialmente incapacitado para o mercado de trabalho.
assim, né, trocando em miúdos, tudo isso que eu falei aqui, é isso. Hoje nós não trabalhamos mais com a readaptação, porque há um tempo atrás as empresas elas reabilitavam o trabalhador e mandava para o INSS a reabilitação pronta para a gente poder homologar. Essa prática está suspensa, nós não fazemos, né, já tem um tempo. Atualmente, nós trabalhamos com a reabilitação profissional a partir da escolaridade. Então, nós analisamos a escolaridade do trabalhador, nós analisamos o vínculo, a qualificação profissional, para daí nós pensarmos em retornar com ele para o mercado de trabalho. Eu vou explicar isso melhor mais à frente, para vocês entenderem. Tá? Então, no geral, é isso. Quem é o profissional de referência? Né? Eu já falei para vocês, assim, em linhas gerais, como que funciona aqui na nossa realidade, mas eu trouxe isso escrito. O profissional de referência é o servidor do INSS que atua em conjunto com o perito médico nas diversas fases do programa de reabilitação profissional, orientando e acompanhando os segurados encaminhados ao serviço. Deve ser servidor de cargo nível superior e ou analista do Seguro Social de áreas afins ao processo de reabilitação profissional, como serviço social, psicologia, sociologia, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia, entre outros. Por que eu vou explicar isso para vocês? Né? Isso está no nosso manual. No manual técnico de reabilitação profissional. O que acontece? No Brasil afora, nós temos vários profissionais trabalhando com a reabilitação profissional. Em algumas gerências, nós temos especificamente fisioterapeutas. Em outras gerências, nós temos terapeutas ocupacionais. Na nossa gerência, nós temos assistentes sociais, porque o concurso não nos garantiu vagas de profissionais terapeutas ocupacionais ou fisioterapeutas. Mas no Brasil afora, nós temos profissionais dessa formação em várias gerências, tá? Aqui na nossa realidade é que os assistentes sociais trabalham com reabilitação profissional, mas isso não é igual no Brasil inteiro. E aí, como é que funciona a reabilitação profissional? Lá no segundo slide, eu falei para vocês que a reabilitação profissional ela é obrigatória e ela funciona para quem? Para o segurado do INSS. O segurado é aquela pessoa que está inscrito na Previdência Social e está dentro da qualidade de segurado. O que é isso, Jaqueline? É aquele trabalhador que contribui para a Previdência e que não perdeu o vínculo de contribuição. Por quê? Porque a pessoa contribui durante 12 meses para ser considerado segurado da Previdência Social. Então, contribuiu por 12 meses, ele é considerado segurado. Se daí 2 meses ele sair do emprego, ele tem mais 12 meses de cobertura, que a gente fala estado de graça, que é a cobertura ampliada da Previdência Social. E isso garante a esse trabalhador a qualidade de segurado. Então, se ele trabalhou 14 meses, ele tem aí mais 12 meses à frente. Se ele ficar desempregado, ele tem mais 12 meses à frente com qualidade de segurado. Significa, gente, que se ele acidentar, se ele adoecer, ele vai estar amparado pela Previdência Social, certo? E aí, o que acontece? Pode ser, né, vamos supor que ele acidentou. E nesse período aí do acidente, né, ficou internado, agendou perícia, saiu da internação, foi na perícia, o médico concedeu para ele aí 6 meses de auxílio-doença.
né? Porque ele está ali temporariamente incapacitado para o trabalho. Os médicos encaminham para a reabilitação profissional nesse período de 6 meses? Não. Em geral, eles não encaminham. Eles só encaminham se for um acidente que lesionou aquele trabalhador permanentemente, porque aí na primeira perícia, se já é uma lesão grave, por exemplo, um amputado, né, de membro inferior, foi uma amputação de membro inferior, foi uma amputação de membro superior, ele ficou então sequelado ali permanentemente. O médico, na primeira perícia, ele já pode encaminhar para a reabilitação profissional. Esse primeiro encaminhamento, ele tem um lapso temporal aí de 1 ano, aproximadamente, que é o tempo que o trabalhador vai levar para se restabelecer de um trauma maior, né? Então, ele ficou aí 1 ano aguardando nós, assistentes sociais, né, profissionais de referência, chamar para iniciar o programa de reabilitação profissional. E aí, depois que a gente chama para iniciar o programa, aí essas perícias, elas ficam mais aproximadas, sabe? A cada 3 meses, a cada 6 meses, e aí a gente vai, é de praxe, né? O Instituto vai aproximando as perícias de renovação para a gente poder ir acompanhando e dando retorno para o médico de como que esse trabalhador está. Então, é assim que funciona no geral, tá? Quem é encaminhado para o programa é só quem está em auxílio-doença, tá? Do auxílio-doença, ele pode sair para o auxílio-acidente ou para a aposentadoria por invalidez e retornar ao mercado de trabalho. Mas se é um trabalhador que está ali, né, já há um tempo em auxílio-doença, e reúne condições para a reabilitação profissional, em geral, o perito médico encaminha. Nós temos hoje, na nossa carteira de atendimentos, né, de segurados atendidos pela reabilitação profissional, pelo programa de reabilitação profissional, nós temos segurados em auxílio-doença e em aposentadoria por invalidez, certo? É o B31 e o B32. Os segurados em acidente, eles geralmente já passaram pelo programa de reabilitação profissional e já foi contemplado, né? Já foi reabilitado. Depois que ele saiu do programa, é que ele vai agendar o auxílio-acidente, porque o auxílio-acidente ele tem caráter de indenização. Então, é o único benefício por incapacidade que pode ser concedido, né? E pode ser concedido no período em que esse trabalhador vai estar trabalhando, produzindo. Ele só é extinto quando a pessoa se aposenta. É o auxílio-acidente, que é 50% do salário mínimo, certo? Então, em geral, hoje, na carteira de segurados, nós temos só segurados em auxílio-doença e em aposentadoria por invalidez. São aqueles segurados que, porque a aposentadoria por invalidez, também é importante que eu informar isso para vocês, a aposentadoria por invalidez, ela é um benefício revisável. Ela não é concedida nos mesmos termos que a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição que nós tínhamos no passado, né? Porque agora os critérios são outros, né? E aí eu falo aí para o Peterson que se numa outra ocasião ele quiser que a gente fala sobre os benefícios previdenciários, a gente fala, né? Tem outras pessoas que falam também, mas é uma outra aula. Eu estou explicando assim, em linhas gerais para vocês entenderem. Então, a aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria que é revisável, e nessas revisões, o médico pode encaminhar para a reabilitação profissional. É por isso que nós temos trabalhadores, né, segurados, tanto em auxílio-doença, que é aquela incapacidade parcial, quanto na aposentadoria por invalidez.
E quais... Jaqueline, eu imagino que deve ter resistência das pessoas, dos trabalhadores que já foram aposentados por invalidez, a se submeterem aos programas de reabilitação profissional. Conta para a gente essa questão da resistência, porque a pessoa, às vezes, aposentada por invalidez, ela, na cultura antiga, né, ela já estava ali, as pessoas falavam que ela está encostada pelo governo, pela Previdência, e na hora que o médico encaminha para a reabilitação, como que funciona isso nos atendimentos? Conta pra gente esses bastidores aí. Nossa, pois é. Conto sim. Na verdade, culturalmente, existe uma resistência também de quem está em auxílio-doença, sabe, Peterson? Não é só na aposentadoria por invalidez, não. Nós temos trabalhadores aposentados por invalidez que entendem perfeitamente que estão em condições de voltar para o mercado de trabalho, mas nós temos aquele trabalhador que culturalmente colocou na cabeça dele que ele estava aposentado e qualquer coisa que a gente tenta falar não surte nenhum efeito, tá? Mas o que acontece? Já há um tempo, o INSS vem mudando as práticas, né, de análise com respeito tanto ao auxílio-doença quanto à aposentadoria por invalidez. Já não se fala em aposentadoria por invalidez para todo sempre. Isso era uma cultura antiga, né? Muitas pessoas aposentadas por invalidez hoje, elas estão passando por revisões, estão voltando estão entrando para a reabilitação profissional para voltar para o mercado de trabalho, porque passou tanto tempo que a pessoa ela se reabilitou, ela reúne condições para voltar ao mercado de trabalho, ela já não está mais com as características da aposentadoria por invalidez. Isso acontece também com o auxílio-doença. É um choque, porque geralmente a resistência ela é grande, a gente não consegue avançar. Eu já disse ainda há pouco, né? Tudo que a gente propõe não é aceito, a pessoa custa para entender. E no programa de reabilitação profissional, isso tem um agravante, porque lá no início eu falei que é obrigatório. Quando a perícia, é uma decisão da perícia médica, encaminhar para a reabilitação profissional. Quando a perícia médica coloca essa pessoa na reabilitação profissional, torna-se obrigatório, não é uma escolha do trabalhador. E quando eu tenho que falar isso para o trabalhador que está vindo da aposentadoria por invalidez, aí a gente tem um problemão. Por quê? Se nós não soubermos trabalhar com essa pessoa, vai dar recusa, vai virar recusa. E o que é recusa? A recusa é quando o trabalhador ele deixou claro que ele não vai fazer nada. Ele não quer fazer a reabilitação profissional, ele não vai atender as nossas convocações e eu tenho que informar isso para o INSS. E essa pessoa ela é automaticamente desligada tanto da reabilitação profissional quanto do auxílio da aposentadoria por invalidez, por exemplo. E aí torna-se um benefício judicial, porque a maioria deles vai para o judicial, sabe? Vai para a Justiça Federal, entra com o pedido, apresenta lá as alegações e o que o juiz geralmente faz? Devolve ele para o INSS para a gente poder fazer a reabilitação profissional. Aí nós temos dois problemas. O trabalhador que já tinha sido encaminhado, que nós já sabemos que não tem como, né, que ele não quer fazer, porque não tem como fazer reabilitação profissional sem o trabalhador querer. E aí ele vem pela segunda vez encaminhado pelo juiz, e aí eu tenho que me virar. E nem sempre tem como fazer isso, né? Não tem como transformar esse trabalhador da forma como o juiz às vezes entende. Vou te dar um exemplo. Tem um trabalhador que mora na zona rural. A zona rural não oferece recurso nenhum para ele poder se reabilitar. É um trabalhador que precisa elevar a escolaridade, aí não tem EJA lá
na zona rural onde ele mora. Não tem EJA, não tem escola de ensino regular, a escola não funciona à noite. Isso, gente, falando em tempos sem pandemia, né? Porque na pandemia nós temos que olhar outras questões, que é, por exemplo, o acesso à internet, que nem todo mundo tem. Então, mora na zona rural, não tem a estrutura que a gente precisa, se ele mora na zona rural, automaticamente ele é um trabalhador rural e não pode fazer a atividade que ele fazia antes. E eu vou fazer o que com ele, encaminhado pelo juiz? Então, alguns casos não são passíveis de reabilitação profissional, né? São insuscetíveis e a gente informa isso para o juiz, então, decidir a vida dele. Aí, em algumas situações, o juiz decide pela aposentadoria. Então, manda aposentar a pessoa, né? Aí aposenta a pessoa por invalidez. De novo. Então, assim, é uma situação recorrente, é cansativo, nem sempre a gente alcança, né, os resultados que a gente espera, nem que o trabalhador espera, e aí a gente cai num vácuo, né? Aí é um limbo, a gente cai nessa realidade que não alcança todos os trabalhadores. Tem mais alguma coisa? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Mas, por outro lado, deve ter casos de sucesso também, né, Jaqueline? Que vocês percebem o interesse, que de fato transforma a vida da pessoa, porque ela tem um investimento em cima dela para ela se capacitar. Eu imagino que deve ter os extremos, né? Esse caso, nessa questão dele não se reabilitar, nessa questão profissional, e eu acredito que, porque as próteses que a reabilitação profissional oferece, o SUS não oferece, né? Em termos de custo. Então, eu acredito que tem casos também que vocês têm aí como símbolos do sucesso, né? Muitos casos de sucesso. Eu quero dizer o seguinte, né, que, em geral, a reabilitação profissional ela tem situações diversas, está muito relacionado com a história do trabalhador e com os recursos que nós temos para ofertar para ele, né? Eu coloquei nessa apresentação aqui os critérios para a gente poder conversar um pouco sobre eles, porque aparece muito na nossa realidade de cidade urbana, né? Mas Valadares tem alguns limites também, porque em Governador Valadares nós trabalhamos com algumas restrições, Peterson. Por exemplo, o trabalhador, a característica do trabalhador valadarense é o ensino médio. A escolaridade dele é, no máximo, ensino médio. Uma grande maioria com ensino fundamental. Então, nós esbarramos na escolaridade aqui em Valadares, nós esbarramos que, em geral, ou é trabalhador do comércio, ou é trabalhador de serviço público, ou é autônomo. E aí a gente esbarra em outras questões, né? Em geral, nós temos também alguns trabalhadores que são de escritório, né? Mas um número bem reduzido em relação ao comércio, né? Então, Valadares tem algumas características também que são particulares. Por exemplo, nós temos o Vale do Aço. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente abre cursos para qualificar o trabalhador, e é com a Rede S. Os cursos que a gente oferta aqui em Valadares são totalmente diferentes dos cursos que a gente oferta no Vale do Aço. E lá no Vale do Aço, a escolaridade ela é levada para o ensino médio e nível superior. Aqui em Valadares, não. Então, é uma realidade de reabilitação profissional dentro da mesma gerência com particularidades completamente diferentes. Por exemplo, eu falei que Mantena pertence a Valadares. As características do trabalhador de Mantena é completamente diferente do nosso. Lá é mais trabalhador rural e de comércio. O de Aimorés, mesma coisa. O da região aqui de Peçanha, São João Evangelista, Santa Maria do Suaçuí, é totalmente rural.
né? Então, dentro da mesma gerência, nós temos vários panoramas diferentes, né? Então, eu coloquei os critérios aqui para vocês entenderem, assim, em linhas gerais, o que a gente observa na hora de fazer reabilitação profissional. A idade do trabalhador, a escolaridade, as condições de saúde, né, se está ou se não está estabilizada, a empresa de vínculo e a qualificação profissional. Esses são os critérios. Qual é a nossa realidade? É esse que eu coloquei na última setinha, ó. Idade avançada, baixa escolaridade, saúde fragilizada, autônomo, sem qualificação profissional e trabalhador rural. Porque Valadares, nós atendemos 21 municípios, a agência de Valadares atende 21 municípios aqui da região. São municípios do interior, em geral, trabalhador rural, ou servidor público, das prefeituras que não têm regime próprio, que cai no regime geral de previdência, né? Então, assim, vou falar um pouquinho da realidade do trabalhador de Governador Valadares. Nós temos, eu tive um caso, estava falando ainda há pouco sobre a recusa, para vocês entenderem. Eu acompanhei um trabalhador segurado que era açougueiro. A profissão dele, açougueiro. Jovem, na época ele tinha 42 anos, né? 42 anos aproximadamente, com uma lesão nos tendões da mão, certo? Então, ele foi um acidente de trabalho, não sei se vocês conhecem, né? Mas eu vou explicar e aí depois o Peterson acrescenta aí com vocês o que precisar. Ele trabalhava no frigorífico as peças são colocadas, por exemplo, o boi, ele é colocado pendurado lá, e aí tem uma série de trabalhadores enfileirados, né, uma série de açougueiros lá enfileirados, e quando o boi passa, ele corta a parte que ele é responsável, certo? Então, é super interessante isso, porque a gente que está aqui de fora nem imagina, né, que é feito desse jeito. Então, quando o boi passava, ele tinha que cortar a parte dele, né? Tá lá com a luva, com a faca, cortando a parte dele. E nessa passagem aconteceu um problema e o trabalhador, antes desse segurado que eu atendi, não cortou a parte dele. Quando ele foi cortar, parece que ele estava com uma mão sem a luva, né? Quando ele foi segurar, a faca passou nos tendões da mão que ele estava sem luva. Acho que é uma mão com luva, uma mão sem luva para segurar a faca. Olha só, né? Que coisa. E aí a faca cortou os tendões, passou na palma da mão dele, cortou os tendões. Correram com ele para o hospital, fizeram lá a cirurgia, né, reparadora, e ficou com sequela em 3 dedos da mão. E ele foi para reabilitação profissional. Quando ele chegou na reabilitação profissional, eu fui então fazer o levantamento da escolaridade. Era um segurado com uma escolaridade razoável, uma boa apresentação, a idade era boa, a saúde estava estabilizada, porque foi uma lesão, né? E essa lesão, com o tempo, ela teve a cicatrização, estava tudo certo, ficou com a lesão na mão, mas não os dedos, né, que não fechavam, mas já estava tudo cicatrizado, recuperado, então a saúde dele estava estabilizada, né? Estava preservada, ficou com uma sequela. Tinha empresa de vínculo, tinha qualificação profissional, porque ao longo, né, da vida dele, ele fez alguns cursos. Iniciei o trabalho com ele de orientação profissional, para a gente poder, então, voltar para o mercado de trabalho. Nas primeiras orientações, ele estava entendendo tudo.
A primeira orientação ele entendeu, aí eu marquei de novo uma outra orientação daí há um tempo para tornar a explicar mais alguns detalhes, ele entendeu. Aí passou mais um tempo, eu até na época organizei com a gerência executiva, né? Eu tinha acabado de descer para o atendimento, né? Porque a gerência executiva é no segundo andar, e a gente fala descer porque é na agência do INSS que hoje eu trabalho, e foi em 2016, eu tinha acabado de descer para o atendimento, fui lá, trabalhei com a minha, na época, responsável técnica, para a gente poder fazer com esse trabalhador uma reunião, fizemos várias reuniões, a gente tem um grupo informativo, né, que é para orientar os segurados, ele participou das orientações individuais, participou do grupo informativo, ele falou, né, com os servidores do INSS, porque nós fizemos isso tudo dentro do programa, tudo trabalhando a habilidade dele, né, explicou sobre a questão lá, né, as partes lá do boi, como que funciona, deu uma aula para os servidores, inclusive, foi no dia foi um evento que nós organizamos para os pais. E o trabalhador envolvido, beleza. Solicitei da empresa nova função. A empresa me mandou a função, porque essa é uma prática. E quando o trabalhador é empregado, eu peço para a empresa uma nova função de acordo com as restrições desse trabalhador. A empresa me deu uma função que era empacotar, ele ia, né, as peças iam vir para ele ia colocar a etiqueta e selar, né, ali o plástico. Isso no frigorífico. Chamei o trabalhador, conversei com ele, expliquei, fui na empresa, fiz a visita, verifiquei lá o espaço de trabalho, conversei com o técnico de segurança do trabalho, tudo certo. Marcamos o dia para ele começar o treinamento na função nova. Ele foi, no primeiro dia. No primeiro dia, ele já foi para o hospital. Não ficou o horário todo. E a reabilitação, ela acontece assim, olha, nós vamos fazer o treinamento do trabalhador, né, do segurado, numa função nova. O período que ele precisar para treinar é responsabilidade do INSS, ele vai estar em benefício. Então, vamos supor, serão 30 dias de treinamento, ele vai estar treinando por nossa conta. Nós vamos pagar a passagem para ele vai receber, né, o benefício dele nesse período de treinamento. É um segurado que vem de fora, precisa de alimentação, a gente paga alimentação. É um segurado que precisa de pernoitar, a gente paga o pernoite. Então, é tudo custeado. Primeiro dia do treinamento na função nova, ele já foi embora para o hospital. E no outro dia ele já me apresentou um atestado, me ligou explicando o que tinha acontecido. Ficou sentindo dor. Ora, ele já estava afastado há um tempo, que agora, nesse momento, eu não consigo lembrar exatamente quanto tempo de afastamento. Mas vamos supor que ele estivesse afastado já há 3 anos. Ou 5 anos afastado. O INSS encaminhou ele para reabilitação profissional após 5 anos. Gente, o primeiro dia de treinamento é compreensível, vai ter um pouco de dor, porque ele não estava fazendo nenhuma atividade, né? Expliquei isso para ele, falei, olha, tudo bem, nós vamos receber o atestado, vou passar para a perícia médica, mas assim que você melhorar, a gente volta para o treinamento de novo. Não era nada, não era um serviço, né, que não era possível. Antes de encaminhar, eu conversei com o médico, fiz a descrição da atividade, tudo certo. Era compatível com a limitação dele. Daí um tempo ele tornou voltar para o treinamento. Não ficou. É o que a gente estava conversando agora da resistência, né?
ele não ficou, ele não conseguia ficar no ambiente da empresa, ele não conseguia fazer o que estava ali, né, estabelecido para ele fazer. Infelizmente, esse foi um caso de recusa, sabe? Porque, assim, não tinha nada que desabonasse aquele momento, aquele treinamento, não tinha nada, a gente pensou em tudo, né? Inclusive o técnico de segurança do trabalho me mostrou, colocou uma pessoa para fazer ali, para eu ver, nada. E aí, o que eu entendi? Eu entendi que era uma questão emocional, né? Tinha alguma coisa de fundo emocional aí, mas a gente até encaminha para o atendimento psicológico, mas o atendimento psicológico é adesão, né? Não sei se vocês têm psicologia, né, no curso de vocês, mas a pessoa tem que querer fazer o acompanhamento psicológico. E aí, nesse caso, foi recusa, né? Mas, por exemplo, nós temos vários casos, né, casos de sucesso. Vou dar um exemplo de um outro trabalhador, também era açougueiro, trabalhava num supermercado aqui em Valadares, mas ele desenvolveu uma cardiopatia. Esse trabalhador, acompanhado pelo médico, a limitação dele, a restrição dele era X, ele não podia pegar peso, ele não podia fazer esforço físico, né? Quando ele chegou para mim, que eu falei, né, a perícia médica deixa isso tudo descrito. Depois é uma outra possibilidade também, viu, Peterson? Chamar a perícia médica para conversar sobre as restrições, né, as limitações dos segurados, porque eu entendo que é pertinente eles falarem, né? Mas aí a gente vê isso numa outra ocasião. Pensem vocês. Ele era cardiopata, né? Desenvolveu uma cardiopatia com as determinadas restrições. Ele mesmo trouxe para mim a empresa onde ele ia poder fazer o treinamento. E aí eu fiz contato com essa empresa, fiz a avaliação, né? Fui conhecer o ambiente, era uma padaria, né? O empregador deixou ele numa função de gerência, de gestor, e ele foi trabalhar nessa padaria como gerente. Deu super certo, né? Ele tinha escolaridade, ele tinha idade, ele tinha a saúde estabilizada, porque, né, trata-se de uma doença. Não tinha empresa de vínculo na época, porque a empresa de vínculo tinha falido, não tinha empresa de vínculo, tinha vontade, deu super certo. De vez em quando eu passo lá e vejo ele trabalhando. Então, assim, é um caso, né, de sucesso. Temos outros casos, como, por exemplo, de amputação de membro inferior, onde né, o rapaz, o segurado, elevou a escolaridade, tinha baixa escolaridade. No período que ele ficou em benefício, o médico, na hora de encaminhar, né, na hora que recebeu ele para auxílio-doença, já explicou a importância da escolaridade, ele foi para a escolaridade, requereu para o INSS a prótese, a gente forneceu a prótese, encontrou uma empresa que, né, no caso, poderia, né, recebê-lo para o treinamento, e aí a empresa solicitou alguém para trabalhar no escritório, ele tinha qualificação profissional, está empregado, trabalhando até hoje, né? Então, tem várias situações, né? Eu acho que se a gente pegasse para conversar sobre os casos, tem vários, né? Vários casos muito interessantes, por sinal, né? Então, assim, depende muito de uma série de fatores, né? Das empresas que também entendem o papel social, algumas empresas entendem, outras não entendem. Tem empresa que não oferece função nova de jeito nenhum. Tem empresa que, né, nesse caso, nega a função, e aí a gente tem que
treinar esse segurado, né, esse trabalhador em outra empresa para depois da alta esse trabalhador voltar para a empresa de origem dele. Aí, geralmente, a gente tem um desligamento, né? As empresas fazem isso. Quando a gente treina o trabalhador numa outra função e esse trabalhador tem alta e volta para a empresa de origem, às vezes acontece da empresa fazer o desligamento. E nós temos várias situações, né, de trabalhador autônomo que a gente consegue inserir, né, nas empresas que precisam cumprir cota, porque aí nós temos uma parceria com o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho informa para nós quais são as empresas que precisam cumprir cota, e aí a gente encaminha esse trabalhador para essa empresa. Numa determinada ocasião, eu tive um trabalhador que tinha uma lesão de plexo braquial. Uma lesão de plexo, né? Plexo braquial, isso. Estou aqui tentando lembrar. Esse trabalhador, ele era de uma empresa, e essa empresa, quando ele voltou do auxílio-doença, a empresa demitiu, e aí ele requereu o benefício, voltou para o benefício, a perícia encaminhou para a reabilitação profissional. Naquele período, tinha uma empresa aqui em Valadares de segurança, de vigilância, uma empresa de vigilância, que tinha sido auditada pelo Ministério do Trabalho, e o Ministério mandou a empresa procurar o INSS, para o INSS fornecer para ela os segurados que precisavam ser reabilitados, que ela ia dar o curso. Então, aconteceu desse segurado, ele fez o curso de vigilante, a empresa contratou ele. Isso foi numa outra ocasião também. Então, tem vários, ele tinha escolaridade, alguns segurados nesse interim, né, nesse período de auxílio-doença, já entendem que podem voltar a estudar, voltam a estudar, quando chega para nós na reabilitação profissional, já está com a escolaridade adiantada. Então, tem várias situações, tá? Aqui eu coloquei sobre a reabilitação profissional, né? O que a gente faz? Eu já falei para vocês antes, né? Para garantir a reabilitação, como parte da reabilitação profissional, a gente oferece cursos, e aí a gente paga taxa de inscrição, material, a gente oferece auxílio transporte, auxílio alimentação, a diária, a órtese, a prótese, né, para aqueles segurados que precisam. Nós temos uma parceria com o SENAC e o INSS, através da direção central, eles têm tentado fechar uma, né, não é uma parceria, né, parceria dá a entender que é gratuito, né, mas é a parceria no sentido de contrato, tá? A gente faz o contrato com o SENAC, agora nós estamos tentando fazer com o SENAI, para a oferta de cursos para os segurados em reabilitação profissional. Então, nós já contratamos cursos vários, né? De auxiliar administrativo, que é mais característica da nossa região, o operador de caixa, o promotor de vendas. Nós já contratamos curso de técnico de enfermagem. Aqui em Valadares, no Vale do Aço, né? São outros tipos de cursos lá. Mas nessa contratação que a gente faz com o SENAC, nós já tivemos turmas inteiras só de segurados do INSS, já tivemos segurados participando de turmas específicas, né, porque eram cursos específicos. Então, é muito diverso, né? A gente tem alguns recursos. Parceria, né, gratuita, cursos gratuitos, nós já tivemos, né, já fizemos parceria com algumas instituições filantrópicas aqui em Valadares, e aí já tivemos curso de digitação, né, básica, para pessoas se familiarizar ali com o computador, já tivemos informática básica também, empresas que são parceiras, tá? E nesse atendimento, né, como profissional de referência,
eu tenho que ali traçar um plano, o que eu vou fazer com esse trabalhador, qual que é a meta. Converso isso com a perícia médica, né, tiro as minhas dúvidas com a perícia médica e sou responsável pela condução do programa. Aqui em Valadares nós somos 3 assistentes sociais, trabalhando com o programa de reabilitação profissional, várias situações, né, vários dificultadores, né, e vários facilitadores também. Jaqueline, tem uma dúvida. Na verdade, você até já falou um pouco, mas a questão das empresas. Você disse que tem empresas que não quer trocar, não quer dar uma nova função. Qual o preparo que as empresas você acha que tem que ter? Né? Você falou que lidou muito com os técnicos de segurança do trabalho. Tem empresas assim, na região metropolitana de Belo Horizonte que tem fisioterapeutas, que ajudam nessa readaptação. Não é toda empresa que tem, a gente sabe disso. Mas o que você acha, na sua visão, essa questão do preparo das empresas para a reabilitação profissional? Como que você acha que deveria ser esse ponto? Então, é muito a responsabilidade social. A empresa não entende que isso, né, que um acidente ou que um adoecimento pode acontecer com qualquer trabalhador. A empresa não está comprometida. Isso é um problema, sabe, Peterson? Porque nós não temos perna para trabalhar com essa empresa do jeito que precisaria. Nós tínhamos no INSS o programa de educação previdenciária, que fazia esse trabalho de ir até a comunidade, ir nas empresas, que está suspenso temporariamente, o programa não está funcionando, né, nesse momento. Então, assim, algumas empresas a gente vai e trabalha com o técnico de segurança do trabalho, chama lá no INSS para conversar. Algumas empresas têm administradores, né? No caso, a pessoa que contrata o RH, o administrador, aí a gente conversa com essa pessoa, sabe? Faz uma sensibilização, explica como que funciona o programa. Algumas empresas entendem bem, outras não. Mas aí é a lógica da empresa. Em geral, quando é empresa menor, né, quando é uma empresa pequena, isso acontece com frequência. Essa dificuldade, né, de relacionamento, de fornecer vaga. Mas as empresas que são maiores ou que passam lá pelo Ministério do Trabalho, né, passam pelo o dissabor lá de levar uma bronca do Ministério do Trabalho, chega para nós mais entendido um pouco. É engraçado, mas é a real, né? Às vezes, quando leva um puxão de orelha, funciona até bem, sabe? Mas, em geral, né, aqui em Valadares, nós não temos tantas empresas grandes assim. Né? Então, a gente trabalha com as pequenas mesmo. Nem sempre a empresa tem esse entendimento da responsabilidade social. E a reabilitação profissional tem muito disso, né? É o cumprimento de cota, a gente fala que é bom para a empresa, né, ter ali uma pessoa, mas nem sempre isso acontece. Entendi. Jaqueline, uma outra preocupação minha é em relação aos autônomos. Eu vejo que os autônomos, muitos não contribuem para a Previdência Social, eles não estão nessa qualidade de segurado, muitos sofrem acidentes e não estão cobertos, né? Os trabalhadores informais, que a informalidade no país é muito grande, e eu não vejo uma campanha do INSS de sensibilizar esses autônomos, porque é uma questão de um seguro para ele, né? O que você me diz sobre isso? Quais reflexões vocês já tiveram aí nessa questão dos autônomos? Os autônomos, eles eram, infelizmente, Peterson, os autônomos, eles ficam à margem, né, do serviço. Infelizmente, eles ficam à margem do atendimento, da cobertura previdenciária. O que nós fazíamos, que nós não estamos fazendo atualmente, né, seguindo a orientação da direção central? O programa de educação previdenciária. Então, assim, nós
Já fizemos no passado, deve ter uns 2 anos ou 3 anos, que a gente não faz ações do Programa de Educação Previdenciária, que é reunir o trabalhador. Então, onde que nós íamos? Nós íamos nas escolas, nós íamos nas escolas de ensino fundamental e médio, nós íamos nos EJAs, né, à noite, fazer palestras, explicar a importância, nós íamos nas igrejas, nós íamos, né, nas associações, falar e, de alguma forma, a gente conseguia reunir esses trabalhadores. Houve uma época que nós fizemos, estava vindo tanto trabalhador acidentado de moto, que aqui em Valadares nós temos uma recorrente, tá? Amputação de membro inferior por causa de acidente automobilístico, né? Especificamente moto, por causa dos mototaxistas, inclusive. Houve uma época que nós fizemos um evento só para os mototaxistas. Fizemos um evento só para os cabeleireiros, para os profissionais da área da beleza, né? Os autônomos, porque é muito autônomo nessas áreas. Mas de um tempo para cá a gente não está conseguindo fazer, né? Assim, mudou institucionalmente, né? As orientações, e eles depois a reforma da Previdência aconteceu em 2019, né? De 2019 para cá, a gente já não está fazendo mais essa atividade, né? E ainda nesse período de pandemia, né? Foi 2020, lá se vai 2021, a gente também não tem saído, né? Para fazer esse tipo de trabalho. Uma situação aqui, outra ali, mas a gente não fala, né? A gente não tem falado sobre os benefícios previdenciários, seguindo uma orientação mesmo. Tá? Então, era o único canal que a gente tinha com os autônomos. Entendi. Uma outra pergunta, Jaqueline, está relacionada com o Ministério do Trabalho, que agora é tudo Ministério da Economia, né? Teve essa junção. E como que é a atuação na prática com eles? Eu vejo que eles são bem pequenos aqui em termos de servidores. Como que é a atuação junto ao Ministério do Trabalho, que hoje está vinculada a todo mundo na mesma pasta na economia? Porque a atuação do Ministério do Trabalho é o que você disse, né? Sensibiliza mais porque tem as multas e a fiscalização, eu acho que às vezes não é tão atuante por falta de servidores nessa área que deveria se ter mais, porque norma regulamentadora tem muitas, né? Mas só que se a empresa está cumprindo ou não, tem que muitas vezes ter a fiscalização. E eu vejo aqui, em Valadares especificamente, um grupo muito pequeno de servidores, ou seja, o governo não está investindo muito nessa questão que poderia melhorar a saúde dos trabalhadores, porque normas a gente tem várias, mas quando não tem uma fiscalização, acaba que a empresa relaxa, né? Essa é a nossa visão. Então, como que você enxerga essa questão das fiscalizações e a atuação do Ministério do Trabalho, que agora é vinculada à economia? Então, eu quase não tive contato com o Ministério do Trabalho, porque essa é uma função da responsável técnica, né? A gente hoje chama de assessora técnica. Ela que faz, ela que participa dessas reuniões, ela que vai nos termos de ajustamento de conduta, ela que está lá representando, né, o INSS. Então, eu não tive muito contato, mas eu sei que realmente é um número restrito. O Ministério do Trabalho atua junto com o Ministério Público do Trabalho, né? Então, o Ministério Público do Trabalho também faz, né, esse contato com as empresas. E, assim, nesse ano de 2020, né, e até agora 2021, eu recebi lá, porque a nossa assessora técnica está afastada, né, por motivo de saúde, eu recebi um termo de ajustamento de conduta, né? Então, até o trabalho deles
está dando a entender que está mais limitado também, né? Eu acredito que em função da pandemia, porque o quantitativo de servidores já era pequeno antes da pandemia, né? Então, eu não sei muito te falar, assim, né? O que eles estão fazendo, como que eles estão fazendo, não, porque eu não estou à frente dessa área. Mas eu sei que tem o dia D, todo ano tem o dia D. Ano passado, não me recordo se esse dia D aconteceu, eu acho que não aconteceu em função da pandemia, mas em 2019 aconteceu. O dia D reúne o Ministério do Trabalho, é uma ação do Ministério do Trabalho, junto com o AI, né, o Banco de Empregos, junto com o Ministério Público e as empresas daqui de Valadares, que é um dia inteiro de eventos, palestras, né, as pessoas vão lá, o INSS fala e outros profissionais de várias áreas falam. Em 2019 foi lá na UAI mesmo, no espaço da UAI, né, do governo do estado. Então, o dia D é um dia onde as empresas passam por essa sensibilização sem ser o puxão de orelha, sabe? O puxão de orelha é mais lá nos bastidores, né? Nos termos de ajustamento de conduta, é mais lá com eles internamente mesmo. É o que o que eu consigo te falar, assim, nesse momento. Mas a minha supervisora, né, a minha assessora técnica, ela está voltando aí agora no final de junho, né, com fé em Deus, ela deve voltar. E aí, se você precisar depois marcar alguma atividade com ela acredito que vai te atender prontamente também. Bom, com certeza, Jaqueline. Queria te agradecer por essa sua disponibilidade. Com certeza conversaremos mais. Você mesma disse dos benefícios, né? Assunto não falta. A gente já esteve também com a médica aí de vocês, perita. A gente esteve comigo também em sala, né, de aula. Então, eu acho que é importante sim para estar sensibilizando os estudantes, entendendo desses benefícios, porque eles vão lidar com pacientes, com usuários que são beneficiários da Previdência Social. E é importante esse conhecimento para os encaminhamentos, e quem sabe no futuro teremos concursos, né? Porque a gente sabe que a equipe está muito mínima e está extremamente restrita. Então, a perspectiva, né, eu acho que a reabilitação profissional é um benefício social mesmo para a pessoa, para as empresas, para a sociedade como um todo, voltar essa pessoa para o ambiente de trabalho, apesar das resistências, é uma forma da pessoa ser um outro novo contribuinte, né, ser útil ainda para a sociedade. Então, eu queria te agradecer pela disponibilidade e a gente vai ter outras agendas aí pela frente. Muito obrigado. Fico às ordens. Eu tenho uma questão aqui que eu me recordei agora, que nós não falamos, mas quando você falou do número reduzido, eu lembrei. O número realmente é bastante reduzido. Hoje nós somos 3 em Valadares, né, 3 assistentes sociais. Cada uma de nós está com uma média de 160 segurados em atendimento, em programas de reabilitação profissional. Fora a demanda reprimida, que a gente não conseguiu ainda atender, sabe? Então, assim, nós estimamos uma média de uns 500 segurados na fila de espera. Então, assim, é humanamente impossível trabalhar com tanta gente, né? Com uma carteira tão grande, assim, de segurados. Muitas situações escapam, né? Porque a gente não dá conta de atender tantas demandas, né? O número reduzido de profissionais acaba impactando. Mas, né, a gente tem que esperar aí, né, um pouco. Não vejo, né, comentários nenhum sobre concurso no momento, né? Mas a gente fica aí na expectativa, né, de que de alguma forma isso se resolva. Obrigada, agradeço a oportunidade, estamos à disposição, viu? Quando vocês precisarem.
Os alunos são caros para nós, né, porque a gente sabe que são profissionais que vão atuar, né, em breve, e para o trabalhador é uma carreira, né, são profissionais muito necessários, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos, já que mais uma vez você está aqui conosco, tá joia? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo relacionado com a disciplina Fisioterapia do Trabalho.